Boa noite, vinde! Sejam bem-vindos à 4ª edição do Pastoral 2025. Nós somos a geração do arrebatamento. Você veio aqui para dar ou receber, meu irmão? Você não sabe, culto não é lugar para receber nada, culto é lugar para dar. Você veio aqui para dar ou receber, amigo? Jesus falou que se a gente se reunisse em memória dele, em nome dele, 2 ou 3, já era. 2 ou 3 em nome dele, a atmosfera mudava, o ambiente mudava. Esse culto não pode ser sobre a sua necessidade. O culto é dele, para ele e por ele. Quando as suas mãos se levantarem essa noite, não tenha que ser com uma selfie para aparecer você tá na church, não. Quando você levantar a mão e dar glória aí, que seja dele, por ele e para ele. Deixa eu fazer uma pergunta para quem veio pro culto essa noite. Você veio aqui para dar ou receber, meu amigo? Você veio aqui para dar ou receber? Ah, que Jesus, ao olhar para essa igreja, ele saiba que essa noite o culto é dele. O culto é para ele, o culto é por ele. Ah, esse culto só faz sentido se for em memória de Jesus. Oh, Espírito! Essa noite nós nos rendemos a sua santidade, ó Deus. Nós não iremos cultuar as nossas necessidades. Vinde, coloque-se de pé. Você está no Pastoral, o lugar onde as ovelhas se encontram. Você de perto ou de longe, você da Vinde ou de outra igreja, você que veio sozinho ou em caravana. Se você é ovelha de Jesus, você está no lugar certo. E se prepare, porque hoje é dia de ouvir a voz do seu pastor. Sejam muito bem-vindos ao lugar onde os céus se encontram com a terra e onde o reino de Deus se manifesta. Hoje não viemos apenas cultuar, viemos assumir um chamado. Viemos responder a uma ordem que ecoa desde o Éden. Governe. Isso não é um pedido, é uma ordem. Agora, entrega tudo no altar e se recuse a assistir a esse culto. Se os seus pés já chegaram aqui essa noite, faça desse culto um memorial entre você e o seu Senhor. Você é ovelha de quem? Quem é o seu pastor? A principal característica de uma ovelha é que ela ouve, reconhece a voz do seu pastor e o segue. Em tempos de muitas vozes e inúmeras influências, em tempos onde seguidores são números e onde influenciar se tornou uma profissão, nós somos chamados a reconhecer uma única voz, a voz daquele que nos chama a segui-lo incondicionalmente. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. E você, por que porta tem escolhido passar? Pastorear é alimentar, cuidar, proteger e conduzir. Mas ser ovelha é se submeter a esse cuidado. Ser ovelha é se submeter ao exercício do pastoreio e amá-lo a ponto de estar pronto para ouvir, reconhecer e atender ao chamado dele.
Você está no Pastoral, o lugar onde as ovelhas se encontram. E nessa edição, o céu está nos convocando. Governe. Não como quem impõe um controle tirano, mas como quem assume responsabilidade pelos territórios que Deus nos confiou. Governe sua família, governe seu dinheiro, governe seus pecados. Quem não governa o lar perde autoridade. Quem não governa as finanças vive como escravo. E quem não governa os pecados será vencido por eles. O governo do mundo está sobre os ombros de Cristo, mas o governo da sua casa, das suas finanças e dos seus pecados está sobre os seus. Governe, não é um pedido, é uma ordem. Se você chegou aqui hoje, é porque o seu pastor quer e vai falar com as suas ovelhas agora. Sinta-se privilegiado por fazer parte desse aprisco e com muita satisfação e alegria, vamos receber agora nosso pastor, Maxwell Eite de Andrade. Meus irmãos, último dia do pastoral de novo, hein? Eu também acho, mas eu tô feliz também, não vou mentir não. Tô tão cansado fora que também terminar coisas sempre deve ser um motivo para celebrar. E se você está aqui desde domingo e está terminando o pastoral, celebra a tua vida hoje, isso é muito bom. Isso é muito bom terminar uma coisa em Deus, né? A gente começou essa jornada domingo e a gente vem falando sobre governe sua família, governe seu dinheiro, governe seus pecados. Eu quero ler um texto com vocês, para mim um dos textos mais tristes da Bíblia. Mas obviamente já disseram que aprender com seus próprios erros é inteligência, mas aprender com o erro dos outros é sabedoria. Então tem coisa que você pode aprender vendo outros errar. E eu queria que a gente lesse Gênesis 4, versículo 6 em diante aqui. Vamos ler junto. Coloca a versão da NVI. Deixa da NVI para mim. Então o Senhor abordou Caim. Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? 7. Se você fizer o bem, não vai se levantar. Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu vou ler de novo esse versículo. Se você fizer o bem, se você escolher o certo, você não vai se levantar. Mas se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita a porta. O pecado, deseja governar você, mas você deve dominá-lo. Difícil entender isso ou não? Tá claro? Não muda a cara, não faz beicinho, não faz pirraça, muda o coração, muda a postura e você vai ficar de pé. Mas se você não quiser fazer isso, você precisa saber de uma coisa. Quando esse culto terminar, do lado de fora desse culto, o pecado te espera. Ele quer governar você. Mas você deve governá-lo. Você ouviu isso, Caim? Caim escutou.
mas não ouviu. Versículo 8. Caim falou com seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou Abel, seu irmão, e fez o quê? Fala para alguém que está perto de você: não é que o pecado venceu? Essa é a história do primeiro assassinato da Bíblia. Parece até que é a Matrix. Porque de lá para cá, toda vez que você vê gente matando casamento, matando ministério, matando comunhão, matando saúde, matando vida com Deus, é esse mesmo modo operante. É alguém que, em vez de vencer o pecado, escolheu entregar para ele o seu governo. A igreja está cheia de gente doente. A doença é real. A doença não é mentira. Só tem uma coisa que elas não sabem ou ignoram. É que essa doença é consequência de pecado. Quantas vezes eu fui para o gabinete tratar gente extremamente doente? E no meio da conversa eu sabia. Pecado. Toda hora eu sou pastor da igreja e eu encontro alguém dizendo: eu estou frio. A frieza é real, ela existe. Quando você cava fundo na frieza, o que você descobre? Pecado. O problema é que a gente está numa sociedade pós-cristandade. O mundo não é mais cristão, o mundo é pós-cristão. A Europa tem nem sombra de uma sociedade cristã. O Brasil é essa mistura de raça, cor, religião. E nessa sociedade pós-cristã, ou pós-cristandade, o que a gente tem é uma sociedade procurando métodos, ideias, ou do jeito que você tem ouvido ultimamente, ideologias. Cada um querendo achar uma ideia para viver. Onde a Bíblia não é regra moral para ninguém e que fica muito mais fácil psicologizar os seus demônios. Não é ideia nova, não. Há décadas atrás, um dos caras que todo mundo celebra a sua inteligência, ele deu uma ideia. Ele disse: gente, a palavra pecado é traumática. Não vamos falar para a pessoa que ela está em pecado ou que ela cometeu um pecado. Eu acho que tem uma palavra melhor para suavizar ela e fazer essa pessoa poder evoluir no seu tratamento. Vamos psicologizar a palavra pecado e de agora em diante chamaremos pecado de problema. Leve, fácil de lidar. A mulher traída aceita que o marido tem um problema. O pai do filho ladrão aceita que o filho tem um problema de cleptomania. Essa pessoa alucinada dentro de casa, se trancando em quarto paredes, falando em se matar o tempo todo, a gente vai lá e dá um outro nome para ele e a gente vai suavizando, dizendo: é só um problema. É só um problema. Aqueles quadros que a gente lê na Bíblia de Jesus entrando na casa dos outros e falando: sai demônio. Não, a gente não diria hoje mais é demônio. A gente diria: é um problema. Não precisa ir muito longe, não. Você entra na internet e você sabe que ninguém consome o vídeo. As pessoas consomem os comentários. Então as pessoas não formam ideia, as pessoas não vêem com seus olhos para poder dar opinião. Elas vão direto no comentário, para onde o comentário vai, ela vai na boiada. Ela não desenvolve senso crítico, ela não faz nada, ela vai lá. Então, provavelmente, o cara que tem seu pecado de estimação, sua vida de prática afundada na lama, a faz a partir de um influencer. E é legal a palavra influência, porque influência vem de influência, e influência é fluir no outro. Então tem gente que é uma água suja que flui em você a sua sujeira.
Mas como você não tem senso de pensamento lógico, você fala, eu achava que era pecado. Eu vi na igreja que era pecado, eu li na Bíblia que é pecado, eu senti as consequências do pecado, mas agora, para o alívio da minha alma, eu descobri que eu só tenho um problema. Eu só tenho um problema na minha sexualidade, eu só tenho um problema nas minhas imoralidades, eu só tenho um problema no meu caráter, mas é só um problema, como todo mundo tem problema. Quem é que não tem problema? E essa pessoa vai fazer uma coisa de que a Bíblia fala de mente cauterizada. O que é mente cauterizada? É quando não dói mais. Eu escolhi me aceitar. Novo essa conversa ou não? Eu me aceito. Nossa, é isso aí. O problema é que o pecado é aceito em todos os lugares, não tem mais nem muro para isso. O mundo hoje é um mundo sem cerca, sem muros. Você escolhe o pecado e as pessoas aplaudem, porque a gente tem hoje uma porta aberta para pecar, que é uma maravilha. Se você colocar uma opinião sobre Cristo em um versículo da Bíblia, você corre um risco de o Instagram te bloquear. Mas se você decidir colocar um nudes teu lá, dizendo que é uma foto artística e que você escolheu expressar seu corpo, além de ganhar curtida, vários uhul, a foto vai ficar lá. De vez em quando eu fico em dúvida se as pessoas estão vendendo lingerie ou prostituição. Porque algumas fotos que eu vejo a galera trabalhando com venda, eu falo, não é possível que essa pessoa que colocou esse sutiã à venda não percebeu que o que está sendo vendido aqui é só pornografia. E quem está comprando aquele sutiã para a mulher dele não está comprando sutiã para a mulher dele. Está comprando... Eu não posso falar isso agora. Não, logo no início não. Não. Isso é outra hora. Não. No início não rola. Não, no início não rola. Então, essa pessoa se deixa levar por isso e o problema todo é que está dentro da nossa cultura. Então, a gente vai colocando isso em todo lugar está aceito. E esses dias, eu voltando de viagem, eu ouvi de um pai, crente, diácono da igreja, me levando para o aeroporto em Belo Horizonte para voltar para o Rio. Ele dizia... o quanto era difícil para ele, depois de ter sido do mundo, se converter e não conseguir lidar com algumas crenças que alguns crentes tinham criado na igreja. E ele dizia para o filho dele, parado no sinal, enquanto as pessoas o passavam. E ele dizia, o filho dele dizia, pai, avança o sinal, está todo mundo avançando. Ele dizia, não, meu filho, eu não posso fazer isso, porque eu preciso ser exemplo para você, e mais ainda, eu tenho uma multidão que me rodeia e eu preciso ser testemunho para elas. E aí ele disse, testemunho de quê? Está todo mundo atravessando o sinal. Ele disse, então, deixa papai te ensinar. O certo é o certo, mesmo quando todo mundo diz que não é certo. E o errado vai ser errado, mesmo que todo mundo diga que está certo. O problema todo é que a gente está dentro de um mundo líquido. No mundo líquido as pessoas não pecam mais. No mundo líquido, as pessoas têm problema. Só tem um problema teológico nessa sua teoria. Você está morrendo e você vai morrer. Sabe como a Bíblia prova que todos pecaram e todos estão sujeitos ao pecado? Pela morte. O apóstolo Paulo vai dizer que pelo pecado a morte entrou no mundo. Então todo dia que você vai no cemitério, todo dia que um cabelo seu cai, todo dia que alguma coisa sua que estava para cima fica para baixo, todo dia que você vê alguma coisa, que tu pega um resfriado e começa a espirrar, toda vez que você fica doente e pega uma febre, é a vida te avisando que o pecado está dentro de você e está te matando, porque o pecado só entrou, a morte só vem ao mundo para acabar com o reinado e o governo do pecado. Então você pode psicologizar à vontade, só tem um problema, você é perecível. E a morte, a existência da morte, a ameaça da morte, prova que alguma hora você vai ter que prestar conta com isso. Mesmo que o seu psiquiatra, o seu psicólogo, alguém te medica e diz, é só um problema. Mas a consequência do pecado está aí. Na alma, nas emoções, no corpo, na vida. Governar o pecado não é simplesmente ficar um Superman. Governar o pecado
É a única coisa que você pode fazer como alguém que escolheu lutar a batalha da fé. A batalha da fé ela não existe na vida de quem não se converteu. Por isso que quando você vê alguém naturalizado com pecado e entregue ao pecado, você acabou de descobrir uma coisa poderosa. Essa pessoa não é crente. Essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não viveu uma experiência de conversão. Porque a batalha contra a carne, a batalha contra o pecado só existe na vida do salvo. É o salvo que luta contra o pecado. Por quê? Porque antes disso não tinha luta contra o pecado. Tinha alguém entregue para o governo dele. É no novo nascimento, quando eu sou transferido ou transportado do reino das trevas para a luz, que finalmente agora os meus olhos se abriram e eu agora enxergo a mazela do pecado, a desgraça do pecado, e eu produzo tudo que o arrependimento produz. Primeiro a visão do pecado. Se eu não enxergava antes, agora eu enxergo, porque agora eu estou na luz. E quem está na luz enxerga o pecado como ele é, pecado. Ai, pastor, eu não sabia. Eu sei, quem anda nas trevas não sabe. Mas ainda eu não só vejo o pecado, eu passo a odiá-lo. Porque o amor de Deus entrou em mim e agora eu amo tudo que Deus ama. E odeio tudo que Deus odeia. Eu não tenho só uma visão do pecado e ódio do pecado, eu agora tenho vergonha dele. Se você teve uma experiência de conversão, você não fala do teu pecado com orgulho. Você não testemunha com orgulho. Sabe esse cara que foi bandido e quando ele tem uma chance de dizer, ele fala, eu estava no morro, usava arma, dava tiro nas pessoas. Esse cara que fala com orgulho, tenha certeza, ele não nasceu de novo. Essa pessoa que fala da sua prostituição, do seu tempo de queda e de pecado com prazer, dizendo, eu aprontei demais, mas graças a Deus, pela misericórdia, ele me tirou de lá. Não. Uma das marcas da conversão genuína é que você tem vergonha disso. Quando você olha onde você está, vive onde você está, a única coisa que você tem é vergonha. Porque é uma obra do Espírito de te entristecer sobre isso e te colocar vergonha. E eu vou chegar nessa conversa quando a gente começar a falar de inimigos da cruz, porque o oposto do inimigo da cruz é que ele tem orgulho dos seus pecados, e ele fala disso como se fosse uma coisa boa, quando na verdade é a desgraça da vida, e não dá para olhar para a vida de pecado e dizer, olha que legal. Não, pelo contrário, você olha para lá e fala, que tragédia. E aí você descobre e ama mais Deus, porque você fala, eu não prestava mesmo, e graças a Deus ele me salvou. Os pecados, eles não dão em árvore. Embora as ervas e as plantas sofreram a consequência do pecado do Adão. Se tu ler Gênesis, você vai ver que não havia espinhos. E depois do pecado do homem, a natureza foi alterada. As bestas se tornaram selvagens. A terra produziu espinhos. E é tão legal a ideia dos espinhos, porque você vai ver Jesus indo para a cruz e intencionalmente lhe coroam com uma coroa de espinhos, e o sangue de Jesus nos espinhos. Mas os pecados são gerados. Quando o Tiago vai falar sobre isso, ele fala que o pecado é como uma concepção. Você primeiro gera ele aqui em você e você vai, tipo uma gravidez, você pega ele aqui, vai sustentando ele aqui e vai gerando, até que dá a luz. Não, ninguém cai do nada. Não, a gente precisa parar de romantizar. Não, o pecado é uma coisa construída, maquinada. E é tão real isso que eu quero ler Tiago 1,13. Quando a gente lê Tiago 1,13, diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí entra o versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio. O diabo sabe o que eu gosto, o mundo sabe o que eu gosto, e toda vez que eu sou tentado é sobre o meu desejo. O desejo é meu, não é do anjo.
não é do diabo, o desejo é meu. É por isso que prostituição, por exemplo, não é demônio. Sabia disso ou não? A Bíblia coloca a prostituição ou imoralidades sexuais como obra da carne. Aí tem um montão de gente expulsando demônio, dizendo, sai demônio. Não, não tem demônio. Pode ter demônio por outras portas que se abriram, mas é obra da carne. E é desejo, é alguém que se entregou para o seu desejo e agora está colhendo na carne a sua própria corrupção. Mas é obra da carne. É obra da carne que fez você abrir as portas de moralidade. Seja elas quais forem, mas é obra da carne. E aí ele diz, cara, cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Como que é isso? Se eu não governo meu desejo, ele me arrasta pela sedução. Aí entra o versículo 15. Olha o versículo 15. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. Opa, peraí. Não, para o pecado me governar, eu tenho que deixar ele entrar. E depois, eu tenho que alimentá-lo até que todo mundo veja a luz nascendo. Fala para alguém perto de você. Pecado é gerado. Você lembra como que Adão pecou pela primeira vez? Você lembra de como é a narrativa bíblica de Adão e Eva pecando? Ou não? A narrativa bíblica de Adão e Eva pecando é olhando para a árvore da vida. Desejou. Não é isso ou não? Primeiro ela olha. Aí logo depois que olha, ela começa a desejar. Que gosto deve ser? Como é que deve ser ela, hein? Alguém já comeu? Deve ter gosto de quem? Como é que deve ser isso, hein? Como é que deve ser a sensação mastigando? E está começando. Olhou, desejou, tocou, deu uma alisadinha. Comeu, por último, morreu. Morrer é a consequência. Então, quando a gente vai vendo os mortos, a gente fala, nossa, fulano do nada morreu. Não, irmão. Teve que olhar, teve que desejar, teve que passar a mão, teve que comer, morrer. É por isso que quem confessa a tentação não confessa pecado. Não, confessar a tentação é um jeito de você não confessar pecado. Eu prefiro 1000 vezes confessar tentações do que ter que confessar pecado. Você quer saber por que as pessoas não confessam tentação? Porque elas querem pecar. Eu já vi gente cair aqui nessa igreja que falou do pecado dele para todo mundo, nunca para mim. Ora por mim que eu estou sendo tentado, ora por mim que eu estou sendo tentado. Por que nunca falou para mim? Porque eu era o único que ia botar o dedo na cara para virar homem. Pastor, por que nunca falou contigo? Porque queria pecar. Quem confessa a tentação não confessa pecado, é um fato, mas pecados são gerados quando a gente dá para o desejo o nosso governo. E a gente está numa sociedade hedonista. Se te dá prazer, que mal tem? Se é bom para você, é bom para mim. Se está funcionando para você, qual é o problema? É só uma transada, é só uma cheirada, é só uma fumada, é só uma golada, é só uma conversa torta, é só uma cama que não é sua, é só um lugar que não é seu, é só um vídeo que você não deveria ser. E todo mundo está lá para dizer, ok, porque a gente está numa sociedade que ninguém vai parar você. A gente está numa sociedade que a gente celebra a gente caída, e pelo contrário, quando alguém vem propondo santidade, aparece logo um desinformado da vida citando a Bíblia como o diabo citou para Jesus no deserto, dizendo, não julgueis para não ser julgado, hein? Porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado, hein? Quem ouve isso fala, uau, é verdade, então eu nem vou falar nada, porque quem sou eu para julgar? Salvo. Quem sou eu para julgar? Luz do mundo. Quem sou eu para julgar? Habitação do Espírito Santo, o templo dele que aguarda o tocar da trombeta e o arrebatamento da igreja. Só que em algum momento a gente tomou essa cachaça tupiniquim, de evangeliquez tupiniquim, e a gente está achando bonitinho uma vida onde você não tem moral para apontar para o irmão que está caído como que é viver de pé. Pecados são gerados, gente. Pecado não dá em árvore.
Pecados são produzidos onde eu boto o olho, onde não tenho, o desejo que eu não desejo, toco onde não toco e vou onde eu vou. E aí a Bíblia vem falando, se teu olho te faz pecar, faz o quê? Não é a Bíblia? Se teu olho te faz pecar, faz o quê? Meu irmão, se toda vez que eu ando com você como amigo, eu quero pecar, você não serve para ser meu amigo. Eu arranco o amigo. Se todas as vezes que eu pego nesse celular, eu peco, o que eu faço com o celular? Eu não nasci para tê-lo. Se todas as vezes, de verdade, e aí parece uma parada meio maluca, mas tu pergunta para alguém que caiu, aonde você caiu? Como que você caiu? É a mesma coisa. É do mesmo jeito, é do mesmo lugar. Como que é isso? Corta. Acaba. Tira. Elimina. Está resolvido. Um dia um médico disse para mim, seus amigos são gordos? Eu disse, são. Eu falei, então você vai ter que escolher se você continua com os amigos ou continua gordo. Você já entendeu, né? Meus amigos só falam em comida. O culto nem começou e alguém estava perguntando, vamos jantar onde? Se você tem relações de morte, se você tem portas abertas de morte, você tem a obrigação de destruir. Agora, qual é o problema? O problema é o tempo que a gente está vivendo, gente. E tenta me ouvir. Eu falo com muito temor, porque as coisas que você vai ouvir daqui por diante é pesado, eu acho. Mas é pastoral, né? Quando o apóstolo Paulo, quando Jesus, quando a Bíblia vai se desenrolando, você vai ouvir isso dos apóstolos, você vai ouvir isso de Paulo, você vai ouvir isso de Jesus o tempo todo. Que os escândalos eram inevitáveis. Em 1 Coríntios 11, 19, o apóstolo Paulo vai dizer para os crentes de Corinto, no meio de vários escândalos. Aí tem um menino que está pegando a madrasta, ali tem os irmãos que estão saindo doidão de tanta cachaça que bebeu na hora da ceia. Ali tem gente desleal, fofoqueira, maldosa, divisora. Cara, tem de tudo ali. Aí o apóstolo Paulo começa a descrever isso, e ele começa a falar para aquela igreja, é isso aqui que você leu. É necessário que haja divergência. Em outra versão nem aparece divergência, fala escândalo. Ele fala assim, é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quem? Quem? Quem para ser conhecido? Fala, os aprovados. E aí é a loucura da igreja, mas a gente sabe quem é limpo olhando para os sujos. A gente sabe quem é da pureza olhando para os impuros. A gente sabe quem é da santidade olhando para os promíscuos. E desde que igreja é igreja, dá para saber quem é e quem não é assim. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, é necessário que seja assim entre vocês, para que a gente consiga saber quem é aprovado e quem é reprovado. E quando eu leio isso, sinceramente, a preocupação que eu tenho é, quando olham para mim, eu sou alguém que está aprovado ou reprovado? Porque ele não está dizendo que a igreja não vai ser frequentada só por gente aprovada. Está dizendo, não, tem gente aí que traz escândalo para a gente. Tem gente aí numa vida safada, bandida, canalha, postando versículo no story e dando calote nos outros. Tem gente ali tranquilamente, traindo a mulher, traindo o marido, tem lá, só procurar. E ele está dizendo, e é necessário que essas pessoas existam. Para quê? Para eu ser entregue para o pecado e dizer que o mundo acabou? Não, para eu olhar e achar os aprovados. E com todo respeito, mas eu vim essa noite celebrar quem vive uma vida caída, eu vim celebrar quem está em santidade. E eu posso falar isso de boca cheia, em meio a quedas, a escândalos, a imoralidade, Deus tem levantado os seus aprovados. Em meio a tanta gente torta, caída, bandida, mau caráter, Deus tem separado um povo que se santificou para Ele, que ama Ele, que nega a carne todos os dias e que aguarda o arrebatamento da igreja. Pastor, como você sabe? Olhando os caídos e percebendo os de pé. Eu não sei se você consegue celebrar os aprovados da igreja. Eu não sei se você pode glorificar a Deus, pessoas que escolheram continuar com a mão limpa, com o coração puro, amando Deus em meio a escândalos, a coisas absurdas, escolheram ficar em Jesus. Você pode escolher, sair por aí falando, tem muita gente ruim, eu vou escolher essa noite falar, tem muita gente santa. Tem muita gente que escolheu a santidade em Deus e ficar em Deus em vez de abraçar o pecado. Agora Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre isso. Lucas 17, versículo 1 e 2, olha o que ele fala.
Isso é sobre os reprovados. É inevitável que aconteça coisas que façam o povo pecar. É o quê? Inevitável. Mas ai. Fala ai aí, vai. Não, fala ai com dor. Ai. Olha para alguém perto de você e fala ai. Ai. Ai daqueles por meio de quem elas. Ai. É inevitável. Sempre vai ter alguém recebendo a palavra da graça e escolhendo a desgraça. Sempre vai ter alguém que depois de limpo vai escolher ficar sujo. Sempre vai ter alguém que vai ser como a porca lavada voltando para o espojador de lama e o cão voltando para o seu próprio vômito. Sempre vai ter aquele que quando cair a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus! Mas para esse cara, Jesus, que não mente, disse, ai. Olha o versículo 2. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir a pecar um desses pequenos. Você precisa entender que você foi chamado para governar o pecado, e todas as vezes que o pecado te governa, ai. Porque no corpo a gente não peca sozinho. Fala alto aí, a minha santidade, afeta o corpo. O meu pecado, afeta o corpo. A igreja sempre vai sofrer as dores de quem escolheu pecar. Pastor, a igreja para? Não, a igreja é imparável. Os fiéis se manifestam, os aprovados se confirmam. Mas até lá, ai, porque sempre tem gente imatura que não consegue lidar com a queda de alguém que ele se inspirava. Os maduros se mantêm, mas os imaturos, eu já vivi aqui na igreja, gente que ao ver alguém que ele julgava maduro cair, nunca passou pela cabeça daquele irmão novo convertido trair a mulher. Mas depois que ele viu um maduro traindo, ele começou a pensar na possibilidade. E aí, confessando tentação para mim, chorando, ele disse, pastor, sabe como que o diabo me sugere trair a minha mulher? Me lembrando, fulano fez. Fulano fez. A desgraça do pecado é que ele não para em você, ele faz uma lenha em volta de você e você vai pagar por isso. Não, eu tenho visto, é caro. O pecado é caro. E deixa eu falar uma coisa para você logo aqui já. No poema que o Lucas fez aqui, ele já citou isso, e é disso que eu quero falar também. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte, não é isso que Romanos 6, 23 diz? Que o salário do pecado é a morte, sim ou não? Então fala alto mesmo, diz assim, o pecado não trabalha de graça. Segura na mão de alguém perto de você e fala para ele assim, você quer pecar? Você quer ser governado pelo pecado? Fica à vontade. Mas eu venho aqui te avisar. O pecado não trabalha de graça. Você vai pagar. Como é que Jesus descreveu isso? Jesus descreveu isso a partir... Eu vou ler. Mateus 24, 37. Estão perguntando para Jesus sobre sinais, e sinais, e sinais, e sinais. E aí, de repente, Jesus fala isso aqui em Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Diga alto, dias de Noé. Fala alto, dias de Noé. Dias de Noé. Fala para alguém bem você, dias de Noé. Dias de Noé. Você sabe quais são os dias de Noé? Os nossos. A gente é a geração que antecede o arrebatamento da igreja. Alguém acredita em arrebatamento aqui ou só eu? E aí Jesus está dizendo assim, a minha volta
A vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. A sequência do versículo descreve uma parte disso. Casavam, davam-se em casamento, até o dia que a chuva chegou. Só que a descrição bíblica, quando Deus dá motivo pela razão pela qual ele destruiu o mundo no tempo de Noé com a arca, a descrição bíblica é que essa destruição se deu porque o homem entrou numa tríplice de maldade, corrupção e violência. Então, naquele tempo, eles chegaram no auge de corrupção, maldade e violência. Dias de Noé. Então, calma aí. Os dias de Noé são dias de quê? Corrupção, maldade, violência. Alguém consegue dizer isso alto? Corrupção, maldade, violência. Fala, muita corrupção, muita maldade, muita violência. Te lembra alguma coisa? Alguém mora em Belfor Roxo? Alguém em Belfor Roxo viu corrupção? Alguém em Belfor Roxo já se deparou com maldade? Alguém com Belfor Roxo já se deparou com violência? Sim ou não? Onde? Se a gente quiser ser honesto essa noite, a gente vai ter que começar a falar da onde? Da igreja. Por que o pecado do crente é pior do que o pecado do ímpio? Por que Jesus falou que puniria Cafarnaum muito mais com rigor do que Sodoma e Gomorra? Por que o pecado de um pastor que cai, de um crente que se enrola em treta, é muito mais escandaloso, sujo e problemático do que de um ímpio? Porque você peca depois de ter sido abraçado pela graça. Depois de limpo, você escolhe ficar sujo. Depois de cheiroso, você escolhe ficar fedendo. Depois de pé, você escolhe viver caído. Isso é grave demais. Pior! Na maioria das vezes, dentro da construção religiosa, a gente empurra a vida na boa e velha hipocrisia. Então a gente faz como a mulher adúltera de Provérbios. Come, limpa a boca e diz: eu não comi. O bafo está lá, mas ela diz: eu não comi. Você comeu? Eu não. Você fez? Eu não. Você foi lá? Eu não. Está caído? Eu não. Toda ralada no chão, suja, fedendo, mas diz: eu não. Porque os pecados daqui de dentro são muito mais hipócritas. Quando eu oro por Belfor Roxo, para que Deus salve Belfor Roxo, e eu oro de verdade para isso aconteça, eu peço a Deus que Ele faça um avivamento dentro das igrejas dessa cidade, começando pela minha. Porque quando a gente fala de corrupção, a gente tem que falar da onde? Isso é um problema. Todas as vezes que eu venho para o pastoral, eu sei o quanto eu estou ameaçado. E o quanto é perigoso para a minha vida, talvez, para muita gente, eu falar as coisas que eu falo. Mas será que não foi para isso que eu fui levantado? Como Jesus pode salvar essa cidade se os pastores dessa cidade estão na fila de salário do prefeito? Você entende que você entra no diário oficial e bota o nome dos pastores presidentes de igreja nessa cidade e o nome dele está lá? Ele diz que estão prestando conselho. Eu fico pensando, que diabo de conselho é esse? Ele diz: não, é um serviço que eu presto. E aí pegam a igreja inteira, colocam todo mundo para ganhar uma vaga na prefeitura e depois diz para o prefeito: você precisa de Jesus. Ou cita como ex-presidente João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que essa igreja não tem moral, porque os pastores estão na folha de salário da prefeitura. E os crentes que não gostam de trabalhar também estão lá. E dizendo: o Vaguinho não pagou, mas tu também não trabalhou. Para ser sincero, a vaga não era sua, porque nem competência para ter a vaga você tinha. Você pegou com um vereador amigo. Não tem amém hoje, eu sei. A gente naturalizou e romantizou o pecado. A minha cidade tem pastor preso porque roubava merenda de criança. E está muito preso.
Ladrão de merenda. Paz do Senhor, roubei a merenda. A minha cidade tem pastor preso porque, segundo o pessoal que era corrupto do Detran, o pastor era mais corrupto do que eles e roubava tudo que podia lá no Detran. Como? Dias de Noé. Corrupção, maldade. Eu não duvido que meu zap receba mensagem dizendo: não fala mais de mim. Não cite meu nome. Se mandar, eu falo o teu nome no domingo que vem. Aqui, olha a loucura que a gente está vivendo. Olha o nível. É um pastor preso porque rouba merenda, é outro preso porque rouba no Detran, é outro preso porque estava envolvido com droga. Chefia de tráfico no Belfor Roxo. Outro está envolvido com a milícia. Outros andando com capangue armado porque tem medo de alguém dar tiro nele. Eu fico pensando nisso. Um dia desses fala: qualquer hora você vai ter que ter segurança. Eu falei: pra quê? Maldade, corrupção, violência, dias de Noé. E alguém vai dizer: tá vendo, pastor, o pecado está aí. Tá não. Isso acontece para que se manifestem os aprovados. E sobre eles, ai. Agora, o mais corrupto não é esses caras fazerem isso sendo pastor. Pode ir na igreja deles. Tem gente lá para dar glória a Deus, aleluia, e pular. Porque pensa num povo que gosta de pular. Os escândalos estão dentro da gente. Eu estou aqui há tanto tempo. As famílias ministeriais de pastores caídas e quebradas. As filhas dos pastores são as quengas da igreja. Todo mundo come, todo mundo pega, é um inferno. Os moleques são os garanhões. Todas as meninas que namorou com os filhos dos pastores abriram a porta para o inferno e desgraçaram a vida delas e se defraudaram para nunca mais serem as mesmas. Toda hora tem um pastor divorciando e dizendo: Deus sabe. E a igreja vai lá para o casamento do novo casamento do pastor para dizer: eu não gostava da outra, mas essa é legal. E eu não estou dizendo que não há divórcio entre nós, mas como pastor, no dia que minha mulher for embora, eu também vou, irmão. O que eu vou fazer aqui? O que eu prego? Aí um dia desse, não é muito longe de mim não, eu estou lá em casa tranquilo e daqui a pouco vem no Instagram um pastor de perto comemorando boda de alguma coisa, não sei qual é a boda de 2 anos, de 3 anos, qual que é, mas estava lá comemorando na igreja que ele serviu com a esposa antiga, que não morreu, não ficou viúvo, não ficou nada, ele só traiu ela, meteu o chifre, apareceu um monte de vídeo dele, e aí ela foi embora, ele casou com a outra, está lá em cima e tem gente lá para dar glória a Deus. E aí alguém diz: caramba, pastor, é porque o povo é inocente. Não, é porque o povo é tão bandido quanto eles. Porque você vai escolher o cabeça que tem a sua cabeça. Como é que um pastor volta da cadeia e no domingo a igreja está lá para receber? Porque a cabeça dessa igreja é a dele. Irmão, com todo respeito, mas se algum dia eu aparecer aqui surtado, dizendo que vou me candidatar a vereador, porque Deus me deu uma missão para ajudar essa cidade, vai embora. Porque se eu não tiver juízo para ouvir Deus, pelo menos eu devo ouvir gente indo embora. Se algum dia eu aparecer aqui dizendo: gente, Deus me deu uma revelação, eu vou ser vereador dessa cidade para mudar essa cidade. Se eu não acredito mais que a pregação do evangelho é suficiente para transformar pessoas, acabou. Se eu não acreditar que Cristo ressurreto é poderoso para transformar e mudar essa cidade, acabou! Como nos dias de Noé, Jesus falou: isso vai acontecer. Mas ai, por quem isso acontecer? A gente não está aqui para celebrar o caído, a gente está aqui para celebrar os aprovados. Essa palavra hoje não é para você que está desgovernado, essa palavra é para você que tem governado o teu pecado e diz: caramba, mas parece que só sou eu que estou segurando a onda. Não, tem 7 mil que não se dobraram ainda, aguenta.
Tem gente dizendo não pro pecado, tem gente amando Deus mais do que a si mesmo, tem gente mandando o inferno embora. Ah, pastor, mas eu vi gente cair. Fica com o Salmo 91, meu irmão. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai ficar firme. Você vai ficar de pé. Agora, a gente tem que decidir hoje quem vai nos governar. Porque a diferença entre quem te governa, se o pecado te governa ou não, é a diferença do que você é em relação à cruz. O que você é em relação à cruz? Você é amigo da cruz? Ou você é inimigo da cruz? Pergunta para alguém perto de você. Você é amigo da cruz? Ou você é inimigo da cruz? Responde para essa pessoa. Amigo ou inimigo da cruz? Hein? Coloca para mim Filipenses capítulo 3. Eu quero tomar algumas decisões com vocês. E depois a gente chorar um pouco aos pés da cruz, se arrependendo. E dando para essa cidade a chance dela ser limpa no evangelho e na palavra da cruz, com gente que escolheu Deus. Bota a partir do versículo 14. Prossigo para o alvo. Você sabe quem é o alvo? Quem? Está em dúvida ainda que o alvo é Cristo? Você gosta de cantar, mas não acredita? Quem é o alvo? Qual é o alvo? Fala alto. É Jesus? É Cristo? É isso? Então fala, Jesus. Fala, Jesus é meu alvo. Ah, que bom. Prossigo para o alvo. Qual o nome? Prossigo para o alvo. Qual o nome? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Só tem um jeito de eu ganhar o prêmio. Levando uma vida onde eu avanço para o alvo. Quem é o alvo? E se eu avançar para o alvo, eu vou acertar a vida eterna. Agora vamos fazer conta. Por que o apóstolo Paulo está falando de alvo? Alvo. Você pode pegar lá um alvo, o alvo não é aquele troço grandão. O alvo é o centro. Tá comigo ou não? Aquele negocinho no centro, já brincou de dardo? Um dia desses eu fiz uma viagem com alguns casais aqui da igreja, e eles sabem que eu sou bom de acertar o alvo. Doce, Ludiele, Renan, Stephanie ficaram lá tentando acertar, muito ruins. Aí eu vi eles, óbvio que eu vi eles fazendo na frente. Aí eu peguei mais ou menos como é que eles estavam fazendo, peguei um alvo, mirei, virei até o olho, de estilo Ronaldinho Gaúcho. Tem vídeo para provar isso. Virei a cara, soltei no alvo. Aí ele fala, vai de novo. Eu acertei na primeira, nunca mais eu volto lá. Saí de lá como o cara do alvo, e eles ficaram com a raiva, dizendo, não, foi sorte. Eu falei, se é sorte ou não, acertei o alvo. Mas quem atira, atira para acertar o alvo. Está comigo ainda ou não? Quem atira, atira para acertar o alvo. Eles tentaram o alvo. Uns acertaram do lado, outros mais em cima, outros muito fora, mas o alvo era o objetivo. Quando você nasce em Cristo Jesus, uma das definições bíblicas ou teológicas para pecado não é problema, é erro. E a ideia bíblica de erro é: mirei no alvo, errei. Nenhum salvo sai de casa dizendo, hoje é dia de adultério. Hoje é dia de atropelar alguém. Não, ninguém pega um carro, sem ser psicopata, dizendo, hoje eu vou atropelar alguém. Não, você sai e de repente alguém bate no teu carro, algum acidente acontece. Mas você sai com um alvo, destino. Eu tenho um destino. Uma vez salvo em Cristo Jesus, a gente peca pela natureza pecaminosa, mas não é propósito de vida. Isso faz um mal para a gente, uma tristeza, porque você erra tentando acertar. Não é isso que o Paulo descreve. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer,
Paulo está deixando bem claro o sentimento. Caramba, é uma guerra. Nossa, é uma luta. Eu me esforço. Quando eu penso que não pequei, para quê? Para produzir frutos de arrependimento de novo. Porque arrependimento não é uma coisa que acontece no domingo à noite uma vez e nunca mais você se arrepende. Por isso que quando ele diz, se alguém quiser vir após mim, pegue o quê? A sua? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e caminhe após mim. Cruz todos os dias. O que é uma cruz? Estaca de execução. Então diariamente eu vou para a cruz, porque diariamente eu peco. Só que todas as vezes que eu erro o alvo, a única coisa que eu quero fazer é matar. Não, eu não peco para deixar viver. Toda vez que essa carne quer viver, eu pego a cruz e mato. Por isso a cruz é diária. A cruz não é de domingo à noite, a cruz não é de domingo à terça no pastoral. A cruz é... Então diariamente eu digo não para quem eu sou. Eu nego a mim mesmo e vou para a cruz. Diariamente. Então o que eu faço agora? Eu prossigo para o alvo. Jesus. Caramba, falei mal do irmão. Jesus não faria isso. Meu Deus. Vem. Fui lá, daqui a pouco a minha mente viajou. Pensamentos homicidas. Eu vou matar fulano. Eu mato, eu arranco a cabeça. Caramba, que loucura. Como é que pode ser? Não é crente? E é mesmo, eu sou crente, gente. Pega essa cabeça. Cruz. Minha mão quer pecar, cruz. Meu pé quer pecar, cruz. Porque eu tenho um alvo. Eu ando para Cristo, eu trabalho para Cristo, eu sou casado para Cristo, eu sou pastor por causa de Cristo, eu prego Cristo, eu amo Cristo, eu vivo para Cristo. Eu tenho um alvo. Esse é o amigo da cruz. O amigo da cruz não tem outro caminho que não seja Cristo. Essa rua dá onde? Dá no inferno. Não é minha ou não. E essa daqui? Dá lá no Cristo. Essa é minha. Toda vez que me oferece um caminho que não é para chegar no alvo que é Cristo, está na cara. Esse lugar não é meu. Ó, queria te apresentar uma pessoa que é a sua cara. Eu vou lá e olho a cara. E não é não. Gente que é minha cara está indo para o mesmo alvo que eu. Vai para lá, Satanás. É aqui, ó. Não, eu tenho um emprego que é uma bênção para você. Vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro como? Ah, vai ganhar muito dinheiro, mas vai ficar longe da tua mulher. Vai ganhar muito dinheiro, mas vai viajar pra caramba e não vai ver ninguém. Vai ganhar muito dinheiro, mas vai ter uma ostentação. Não, irmão. Não é Deus não, irmão. Esse lugar não é meu não. Meu caminho aponta para o alvo. A faculdade que eu faço, o trabalho que eu tenho, os amigos que eu tenho, a igreja que eu frequento. A igreja que eu frequento. Prega Jesus lá? Prega não. Isso não é igreja para mim não, irmão. O que eu vou fazer numa igreja que prega 5 pedras para derrubar Golias todo culto? 7 voltas na muralha de Jericó. Como é que você acha Jesus ali? Não, eu quero andar com quem fala de Cristo, porque eu tenho um alvo. Os amigos da cruz. Os amigos da cruz prosseguem para o alvo. Os amigos da cruz, caramba, pecou, mano. Pecou. O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer? Confesso, vou para o alvo. Ué, vai desviar? Não, desviar o quê, rapaz? Para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna, tá doido? Vou levantar poeira e vou voltar pro alvo. Eu não tenho outro caminho, eu não tenho outro destino. Meu lugar é Jesus, então eu vou me refazer, eu vou confessar e eu vou pro alvo, porque eu prossigo pro alvo. Tá fraco, tá indo para onde? Pro alvo. Tá desanimado, o que você vai fazer? Vou pro alvo. Tá animado? Vou pro alvo. Tá bem? Vou pro alvo. Tá doente? Vou pro alvo. Por quê? Porque eu achei o alvo. Meu alvo não sou eu. Meu alvo não é você. Meu alvo não é a igreja. Meu alvo é... Então eu vou pro alvo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver a coisa dessa forma. Que forma? Isso dá onde? Ah, isso dá em fofoca, mentira, demônio, inferno. E isso não é para mim não. Porque depois que eu alcancei a maturidade, sabe o que eu descobri? O meu alvo é Cristo. Eu não fico ofendido porque você está ofendido, eu não sou governado pelo orgulho, eu não deixo nada me governar, sabe por quê? Eu tenho um alvo. Chuta o nome.
Meu alvo é Cristo. Então, os que alcançaram a maturidade devem ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Quando o cara é amigo da cruz, ele prossegue tendo Cristo como alvo, ele pensa como quem tem Cristo pelo alvo, e o que ele não entendeu, ele sabe que se ele continuar caminhando para o alvo, ele fica esclarecido. Essa pessoa que nunca tem esclarecimento de nada, que está sempre arrumando BO, que está sempre batendo de frente com todo mundo, que está sempre se enrolando na vida, é muito simples. Ele não está olhando para o alvo. Porque quando eu olho para o alvo, o que eu não sei, eu vou saber. Como? Porque o alvo esclarece. Eu não sei porque estou passando por isso, mas eu tenho um alvo. Vou continuar. Aí daqui a pouco que eu descubro, era por causa disso. Glória a Deus. Eu não paro por ninguém, eu não brigo com ninguém, eu sigo em frente porque eu tenho um alvo para prosseguir. E o que eu não tenho de clareza, eu passo a ter. Amigos da cruz. Prosseguem para o alvo, vê o que quem caminha para esse lugar vai e o que não é esclarecido se esclarece. Olha a sequência do versículo 16. Prossigo para o alvo, seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aqui é uma conversa para quem não quer ser governado pelo pecado. Como é que você vive? Como é que você vive? Lê. Como que você vive? De acordo com o que você... Irmão, vamos fazer conta aqui agora? Quando você bebia, enchia a cara, como é que era a vida? Você andava por aí cantando aquilo que era a mulher. Fala. Cachorro lambendo a tua cara. Fala aqui. Aí em Cristo você alcançou a palavra. Ele te tirou do lamaçal de lodo e colocou seus pés em chão firme. Não é isso que a Bíblia diz? Ele te tirou do monturo e te colocou entre os príncipes. Não é isso? Ele é a volta do filho pródigo para casa. Sem pés de calçado de filho, sujo, sem autoridade, com anel de autoridade, todo quebrado. Aí ele vai lá e fez tudo isso. Lavou, vestiu, calçou, devolveu a autoridade e te colocou lá. Alcançou ou não alcançou? Meu irmão, você estava morto nos seus pecados. Aí você ouviu a palavra da salvação, creu nela e alcançou luz, entendimento, alegria da salvação. Alcançou ou não alcançou? Agora você tem a obrigação de viver nela. O amigo da cruz não vai sair desse lugar que ele alcançou. Você entende por que é grave quando você escolhe ser governado pelo pecado? Você pega tudo que você alcançou. Aí Paulo começa a dizer, gente, você precisa viver pelo aquilo que você alcançou. Tem um monte de coisa. Irmão, domingo eu falava sobre isso. Eu vou falar até um pouco mais pausado hoje. Um pastor pegou a igreja dele toda, provavelmente já deve ter na igreja dele um tatuador, todo mundo se tatua. E ele pregou alguma mensagem, sei lá, de algum culto deles e decidiu fazer todo mundo o mesmo versículo da Bíblia. Eu particularmente não gosto muito do pastor como pregador, mas deixa isso quieto, isso é outra história. Mas ele foi lá e fez isso. Dentro da cultura dele talvez caiba. Só que a doideira é o que abre porta na sequência. Ele está dizendo, não, igreja e estúdio de tatuagem é a mesma coisa. Laicada no mesmo. E aí ele ignora que tem gente que quando alcançou a fé, rompeu com certos lugares. Você pega, por exemplo, essa igreja, e é bom pontuar isso, é epistêmica. Não tem, a gente não bebe cachaça aqui. Eu não bebo cachaça, eu não bebo pinga. Eu não. Também não invento versículo para dizer para o cara, a Bíblia diz para tu não beber vinho. Até porque eu prego muito João 2 e Jesus transformou água em Sprite. Então eu não fico inventando versículo. Agora o cara fala, por que você escolheu como pastor, ser pastor de uma igreja abstêmica e pregar isso? Porque eu conheço os ex-alcoólatras que Jesus salvou na minha igreja. Eu sei a vida desgraçada que algumas mulheres tiveram enquanto o marido foi escravizado pelo álcool. Eu sei o que significa eu aparecer aqui com uma taça de vinho
e a vida de um monte de gente acabar na mesma hora. Por quê? Porque é um lugar que Deus, quando Deus nos salvou, a gente alcançou um outro lugar que não cabe nele. E que fé é essa minha, que na maturidade eu não posso abrir mão de vinho, de alguma coisa para o meu irmão ser salvo? Do mesmo filme que tem um montão de gente que quando largou a tatuagem, sabe por que ele largou a tatuagem? Porque ele só fazia tatuagem para parecer gostosinho e gostosinha. Nunca foi homenagem. Quando é homenagem para o pai é porque tem relação ruim com pai e mãe. Quando foi para fazer alguma coisa, foi para parecer bonito, que na verdade era só uma porta aberta para a prostituição. E quando ele alcançou a luz da salvação, a primeira coisa que ele fez foi fechar as portas que dava para a perdição. E aí a Bíblia vem dizendo: você é amigo da cruz? Então viva pelo que você alcançou. Como que depois de liberto eu vou voltar para o lugar da minha escravidão? Meu amigo, eu entendo e respeito demais alguém que ao ser salvo, e aí eu falo aqui na minha igreja, por exemplo, eu tenho gente que falou para mim assim: pastor, eu tenho comércio, no meu comércio vende cachaça, paro de vender cachaça lá. Eu estou falando aqui abertamente. Eu falei: não, você bebe? Não. Tua mulher bebe? Não. Teus filhos bebem? Não. Mas no dia que Deus falar contigo, tu larga. O cara veio assim. Não vou me meter nisso. É o soldado dizendo para Jesus: deixa de ser soldado. Jesus diz: não, seja justo agora. É o publicano dizendo: para de cobrar impostos. E Jesus dizendo: não, para de roubar. Volta para lá carregando a mensagem que você recebeu e muda aquele lugar que você está. É o político que aceitar Jesus nessa igreja. Eu vou dizer: entrega seu mandato? Não, seja honesto agora. E a gente vai ter que lidar isso com maturidade. Escuta isso. Você veio de lá, Deus mandou tu largar, tu largou e ficou limpo e saudável. Aí um belo dia você tem uma ideia brilhante depois de um culto: vou voltar para o botequim. Não, não é assim que a gente vive, não. Esse não é o nosso lugar, não. A gente não volta para onde Deus nos desamarrou. A gente não volta para o lugar onde Deus nos arrancou. Nós não vivemos. Quem vive assim são os inimigos da cruz. Fala para esse irmão: o amigo da cruz vive como aquilo que ele alcançou. Versículo 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Aqui é legal demais, porque os amigos da cruz têm exemplo para seguir. Eu já te falei, pode procurar na igreja, você vai achar gente para você seguir. Tem gente aqui para você seguir. Tem gente para você não seguir, fica ligado. Mas tem gente para você seguir. Sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a você. Irmão, a igreja tem padrão. Dá para saber o padrão de alguém que está indo para o céu, de padrão de alguém que está indo para o inferno. Dá para ver a conversa de quem está indo para o céu e de quem está indo para o inferno. Dá para ver o namoro de quem está indo para o céu e de quem está indo para o inferno. Dá para ver o casamento de quem está indo para o céu e de quem está indo para o inferno. Dá para ver a criação de filho de quem está indo para o céu e de quem está indo para o inferno. Dá para ver o trabalho, como trabalha o cara que está indo para o céu e está indo para o inferno. Observa. Esse observa aqui é Deus tratando você como um ser inteligente, não como um idiota. Quer dizer, meu amigo, observa, você tem padrão. Observa, você tem padrão. Ah, na minha família não tinha, mas agora você tem. Você veio para a família de Cristo, tem padrão. Você agora tem a mente de Cristo. Você agora foi transformado numa nova criatura. Você agora carrega a mente do Cristo ressurreto. Você tem padrão. Fala para alguém que está aí para você: Jesus tem um padrão para a gente. Tem. Agora continue. 18. Pois como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas. Essa é a dor. Há muitos que vivem como... Vivem como o que, gente? Como pode alguém virar inimigo da cruz? Você quer saber como é que alguém vira inimigo da cruz? Lê comigo. 19. Primeiro que o inimigo da cruz tem destino. Lembra? O amigo da cruz prossegue com o alvo. Qual é o alvo? Cara, você conversa com ele e você vê que ele está apaixonado por Cristo, porque ele só fala de... Ele canta o quê? Ele é apaixonado por quem? Ele toma decisões a partir de quem? Porque ele tem um alvo. Então, como ele está olhando para o alvo, você vê que o caminho dele é o alvo que ele escolheu, Jesus. Agora, o inimigo da cruz também tem. O caminho dele é a perdição. Não, olha, pastor, escuta o que eu vou te falar agora para você saber o que eu estou fazendo. Todas as vezes que eu vejo gente, escuta isso, o cara acabou o culto aqui e vai sair daqui com a mesma conversa de pecado que chegou aqui.
Aí você vai dizer para caramba, vamos orar pelo irmão fulano, que ele está fraco. Cada um fala o caminho que está. Antigamente eu falava, vamos salvar. Vamos orar para Deus fortalecer. Vamos trabalhar para a vida dele ser transformada. Hoje eu aviso quem estiver em volta, não é crente. Está aqui na igreja, dá glória a Deus, aleluia, toma ceia, mas não é crente. Não bota na tua casa, não abre teu coração, não fala da tua vida, não é crente. Pastor, como é que você sabe? Olha o caminho. Está na igreja, mas o caminho da pessoa é do diabo. Pode ser leal e quando vai abrir a boca é o quê? Desleal. Pode ser dócil, mas quando abre a boca é para brigar. Pode ser honesta, mas quando abre a boca é para mentira. Pode ser respeitoso, mas quando tem a chance de ser desrespeitoso, é desrespeitoso. Pode ser santo, mas todas as vezes que pode ser imoral, é imoral. Qual é o caminho dessa pessoa? O caminho do diabo, o caminho da perdição. Você está vendo isso? Irmão, tem coisa que você não precisa nem orar, é só olhar o Instagram da pessoa e falar, oh! Cara, a gente foi contratar gente para vir de college. Eu não sei nem se eu posso falar isso, que vem processo seletivo de novo. Mas uma das coisas que Deus deu para a gente na época de estratégia para contratar pessoas, porque a gente não contratou professores, a gente contratou pastores para aquelas crianças. Aí tinha gente que tinha que ver, porque o Senhor Jesus, aí citava o versículo da Bíblia para a gente, era bonito de ver, tinha que ver antes. Aí recitava, queria quase fazer uma oração antes da entrevista. Aí em algum momento a gente ficava meio que emocionado. Nossa, que pessoa profunda na palavra. Aí de repente alguém teve uma ideia no meio do grupo da seleção. Pergunta o Instagram dela. Tá maluco? Você tá doido? Quando a gente pediu o Instagram, a gente fala... E outras a gente tava tudo fechado, mas a gente ia ver quem a pessoa seguia. Pô, a Anitta, amiga da Lud, eu falei, caraca, Madonna. Falei, tu tá aqui escondido, Satanás. O corpo fala. Dá para saber o caminho de alguém que escolheu ser inimigo da cruz, porque o corpo fala. Ainda sobre tatuagem, qual o problema? Nenhum. Agora, toda vez que eu me vi fazendo a pergunta, por que você está fazendo? Não sei. Qual o problema de alguém tirar uma foto? Nenhum. Mas por que está mandando um beijinho? Não sei. Coluna torta. Aí tu fala, o que houve? Não sei. Problema de coluna, minha irmã? Não sei. Podia trocar de roupa na academia, mas prefere ir pela rua ouvindo gostosa. Ui. E fala, mas por que você não troca lá? Não sei. Corpo fala. Corpo fala. As pessoas mais vazias que eu encontrei nos últimos dias na minha vida são pessoas que o corpo está gritando. Quem vê história não vê alma. O corpo fala. Aí vai lá o varão malhar. Para. Varão da competição eterna. Toda a história dele é uma competição. Tem a galera do fisiculturismo aqui que tá bolada comigo. Só que nem a minha intenção, velho. Mas tu olha, o cara nunca foi disso. Aí vai primeiro dia na academia, tá lá, ó. Vê se tá crescendo. Vê se está dando certo.
Aí daqui a pouco descobre adultério. Trouxa é quem não engana. Eu a mim. Corpo fala. Casada, tranquilona, às vezes uma vida sexual de bosta no casamento. Aí vai ficar com beição. O caminho dele é perdição, ele não está no caminho do céu, ele está sempre no caminho da perdição. Quem anda com ele acessa a perdição, quem anda com ele está sempre com a ideia ruim, com um papo torto, com um caminho de destruição, com um caminho de morte, com uma conversa de morte. Inimigo da cruz. O Deus dele é o seu estômago. Sabe o que é o estômago? Prazer. Ele quer o que dá prazer. O Deus dele é o estômago dele. Por isso que a igreja brasileira hoje vive um problemão. O cara tem 10 anos de crente e 10 igrejas. Porque no dia que a mensagem não alimenta o estômago dele, que é o desejo dele que ele vive, ele mete o pé. Não escolhe pastor, escolhe igreja. Ele vive para o seu prazer. Se falar o que eu gosto, eu recebo. Se falar o que eu não gosto, cara feia. Vive para o seu prazer. Que tempo bom para manipular a gente. Só falar o que o povo quer ouvir. Nossa, vive para o seu prazer. Agora escuta isso, porque é onde eu vou terminar essa palavra. Se glorificam ou se gloriam do que deveriam ter vergonha. Segura a mão de alguém perto de você. E se você conseguir me ouvir agora, essa é a conversa final. Estou tirando por calor, tá? Não é momento de Gideões, não. Fala para alguém perto de você, os inimigos da cruz. Em vez de vergonha, tem orgulho dos seus pecados. Fala todas as vezes que você encontrar alguém orgulhoso que pecou, você achou um inimigo da cruz. Olha para mim. Você sabe o que é o pecado do orgulho? Se tu não ouviu nada, ouça esses 5 minutos, porque é sobre isso que a gente ora. Eu estou na igreja há muito tempo. Então me ensinaram a orar por um montão de pecado. Um monte de pecado. A igreja elegeu os pecados que ela julga principal. E geralmente ele está na boca de todo mundo que denuncia pecado. Adultério, fornicação, homossexualismo, alguma coisa o cara escolhe, geralmente de conotação sexual. Só que pecado é pecado, pecado destrói, pecado é uma desgraça. Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que a maioria das pessoas que estão caídas ou vão cair, sempre é pela porta de pecados que não ensinaram a gente a fugir. Porque no fundo, nem discerniram ele, mas são piores do que o que a gente chama e se escandaliza. Para mim, o pior de todos e o mais perigoso, que eu oro todo dia para guardar meu coração e não ser a minha queda, é o orgulho. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Está comigo ainda ou não? Todas as vezes que você é governado pelo pecado do orgulho, a ruína vai vir em seguida. Se o orgulho entrou, acabou. É o orgulho que faz você tampar o ouvido e dizer, não quero ouvir mais. É o orgulho que faz você dizer, já sei e ponto final. É o orgulho que faz você olhar para dentro de você, ficar ofendido e dizer, eu tenho razão. Eu tenho razão para me comportar assim, eu tenho razão para pegar esse caminho, eu tenho direito. E pode ser que, dominado por esse pecado, apareça alguém para aplaudir e dizer, ela está certa. Quem é que não assistiu novela da Globo e começou a torcer para a mulher trair o marido porque o marido não prestava? E todo mundo diz, mas tu viu o que ele fez com ela? Ela tem que fazer com ele também, olha o que ele fez com ela. Aí você diz, o pecado do cara é adultério, o dela, orgulho. O orgulho quer a vingança, o orgulho quer a revanche, o orgulho quer o direito de reciprocidade, o orgulho quer a justiça própria. Eu mereço. Eu não mereço ser tratado assim.
Boa parte dos nossos irmãos caídos dessa noite só estão caídos porque são dominados, extremamente governados pelo pecado do eu. Só que tem um problema. Se essa noite eu dizer para você que o seu pecado faz você um diabo, você vai dizer, eu não vim aqui para ser ofendido. Mas você quer saber qual foi o pecado do diabo? Chuta! Orgulho. O diabo olhou para o céu, olhou para tudo que Deus tinha feito e um belo dia disse, por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Tempos atrás eu conversava com o marido fazendo a mala para ir embora de casa, dizendo para mim, eu dei tudo para essa mulher, eu acho que chegou a vez de pensar em mim. Por que não eu? É a minha vez, eu. Toda hora eu acho alguém dizendo, eu vou mesmo, eu quero, eu desejo, eu. Só tem um problema, o céu não é para eu. Toda vez que você é dominado pelo orgulho, você é obrigado a matar o temor a Deus. Por isso que Deus odeia o orgulho. Porque toda pessoa, para ser orgulhosa, ela tem que deixar de ser temente. Estou ofendido, mas eu temo a Deus. Como eu não quero pecar contra Deus, perdoo. Como não quero pecar contra Deus, suporto. Como não quero pecar contra Deus, tenho conversas difíceis. Como não quero pecar contra Deus, confesso, porque eu ainda tenho temor. Você quer saber por que esse tempo é um tempo difícil? Porque o amor de muitos... Você acha que o amor que se esfriando é por pessoas? Não, é por Deus. Esfriou o temor por Deus, está liberado para o pecado. Você quer saber como alguém larga a família? Como alguém deita numa cama que não é a sua? Como alguém cheira fumo que não é para fazer? Como alguém se entrega numa mentira, numa deslealdade, numa prática de divisão? Você quer saber como isso acontece? Um belo dia você acorda e diz, hoje é dia de eu. Você subtrai Deus da conta, você coloca Deus à parte, e agora você diz, eu vou fazer o que eu gosto, porque eu preciso alimentar o meu desejo. Eu. É por isso que quando Jesus encontra com o diabo propõe para ele o quê? Se tu é filho de Deus, pula. Se tu é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí o Cristo responde uma pergunta não no eu, mas no nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Antes do meu corpo ser alimentado, eu sei que se a palavra alimentar minha alma, o meu corpo resiste ao pecado. Você quer saber por que a gente tem gente com corpo forte e alma fraca? Porque você escolheu alimentar eu primeiro. Olha a Bíblia dizendo, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Toda vez que Deus vê alguém chegando aqui dizendo, eu vou largar esse pecado. Tem um montão de gente escravizado pelo pecado, porque ele diz, eu vou parar de fumar, eu vou parar de cheirar, eu vou parar de trair, eu vou parar de mentir, eu. E tu olha e fala, fulano é determinado. Não, fulano é orgulhoso. Eu vou, não vou falar com ninguém, eu não vou voltar, eu vou. Aí tu fala, nossa, que determinação. Não, que orgulho. Aí a Bíblia diz que esse cara, Deus resiste. Entende ou não? Todas as vezes que Deus vê alguém vindo para o culto, vindo para o altar com orgulho, Deus fala, não, fica aí. Agora, toda vez que Deus vê alguém vindo com humildade, o soberbo, o humilde, vem, minha graça vai te abraçar.
Minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vem que eu restauro você. Agora escuta, orgulho. Toda pessoa dominada pelo orgulho vai ser destruída por ele. Alguém diz, quem sou eu para perdoar? Orgulho falando. Outros com orgulho dizem, já entreguei na mão de Deus. É só orgulho, gente. Falou que entregou na mão de Deus para não ter que resolver porque não quer se humilhar. Aí diz, entreguei na mão de Deus, conversa fiada. Está na mão de Deus, conversa mole. Eles têm orgulho do que deveriam ter vergonha. Eu sou assim mesmo, pastor. Nasci assim, vou morrer assim. Que vergonha. Da minha vida sei eu. Que vergonha. Eu tô assim, mas no dia que eu quiser. Que vergonha. Não! Tá tudo bem. Como é que você tá? Quebrado, lascado. Tá como? Tudo bem, graças a Deus. Ainda bota Deus na conversa. Ô Caim, ô meu filho, por que você mudou esse semblante? Por que você está irado? Se você fizer o bem, você vai se levantar. Mas Caim, se você fizer o mal, eu preciso que você saiba. O pecado como tocaia está te esperando lá fora. Caim, engole orgulho, Caim, e se lança no meu altar. Caim, engole o orgulho e aceita que você sozinho não chega do outro lado. Caim, engole o orgulho e entende que eu não estou rejeitando você, eu estou rejeitando esse coração que veio se entregar para mim pela metade. Mas volta e começa o culto de novo e se entrega por inteiro, Caim. E eu te levanto, Caim, porque Caim, o pecado está te aguardando lá fora. Escuta, o orgulho fez o diabo pecar no céu. Dá para estar no céu e pecar. O orgulho fez Adão e Eva pecar no paraíso. O orgulho fez Judas pecar na mesa dos apóstolos. Dá para estar num lugar onde você pode ser limpo e ficar no pecado. Dá para pecar num lugar onde você pode ser santificado e ficar no pecado. Agora eu falo uma coisa para você. Tá no céu, não impediu o diabo de pecar. Tá no paraíso, não impediu Adão e Eva de pecar. Tá na mesa dos apóstolos, não impediu Judas de pecar. Você pode pecar onde você quiser, irmão. Agora, escuta que eu vou terminar essa palavra aqui. Alguém viu o diabo no céu? Diabo no céu? Alguém viu ele por lá? Ô! Diabo no céu? Tá lá? O orgulho pesou, caiu. Alguém viu Adão e Eva no paraíso? No paraíso, aquele lugar que Deus preparou para eles, paraíso para eles. Alguém viu eles por lá, brincando com macaco? Nada. O que houve? O orgulho caiu. Gente, sabe me dizer se Judas ainda é apóstolo? Oi? Hein? Caiu, né? Matias foi para o lugar dele, né? Você pode viver para o teu pecado do jeito que você quiser. Mas quando a gente te procurar no lugar do teu propósito, a gente não vai te achar. Porque o orgulho anuncia a queda. Não, eu já vivo mal assim há tantos anos com o meu casamento que eu já sei como fazer.
Daqui a pouco a gente procura você na sua casa e não vamos achar. Eu já vivo assim na minha fé há muito tempo. Daqui a pouco eu fico bem. Daqui a pouco a gente vai procurar você onde você senta e não vamos achar. Não, eu já vivo assim há muito tempo e Deus vai me salvar na última hora. Daqui a pouco a gente vai procurar, porque o orgulho pesa. O orgulho pesa. Você quer saber como que a gente fica forte? Quando a gente manda embora o orgulho, que é o pecado do eu, e começa a dizer em volta: ajuda aqui, socorro, ajuda aqui. A loucura é que o Caim escolheu matar o irmão, e agora ele não tem mais mão para segurar, porque o orgulho faz você ficar sozinho e matar a mão que pode te levantar. Mas essa noite, faz assim, ó, vê se tu acha uma mão, vê se tu acha, vê se tu encontra, vê se ainda tem uma mão aí, vê, dá uma olhada, ainda tem uma mãozinha para pegar, ainda tem corpo, ainda tem vida aqui, ainda tem igreja ainda tem uma mão para segurar, ainda tem uma mão para segurar. Você pode fingir que não precisa e ser dominado pelo orgulho, ou você pode na humildade se prostrar e dizer: graças a Deus que eu ainda tenho família,